Você sabia que a reforma tributária vai mudar completamente a forma como as empresas pagam impostos no Brasil? Eu sou a Neila, sócia da Almeida Oliveira Contabilidade. E eu sou o Lênio, sou sócio também da Almeida Oliveira Contabilidade. E com a gente você vai entender um pouco dos impactos da reforma tributária na sua empresa. O detalhe é, quem começar a se preparar agora vai ganhar sim vantagem competitiva lá na frente. E se você quer entender o que muda na prática para a sua empresa, no vídeo de hoje vamos explicar de uma forma simples como a reforma tributária vai mudar o jogo tributário no país. A reforma tributária ela vai ser a maior mudança que a gente vai visualizar nos últimos 20, talvez 30 anos que o Brasil tem vivido. Muito tem se discutido a respeito de reforma tributária, nossos avós, nossos pais já ouviram essas discussões, porém agora sim ela vai ser implementada, ela já começa a ser implementada agora em 2026 e passa a começar a vigorar já no ano de 2027. E aí a gente pode enxergar algumas mudanças, como impactos na tributação, impactos na formação de preço, mudanças na margem de lucro, entre outras variáveis que nós, enquanto empresários, vamos precisar observar com todas as mudanças que o Brasil vai viver. A implementação completa da reforma tributária, ela vai até 2033. Porém, você precisa ficar atento agora dos impactos para o seu negócio. E o que é que muda com a reforma tributária? Quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de tributação do consumo. Consequentemente, teremos a substituição de 5 impostos, ou seja, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI serão substituídos pela tributação que a gente chama de IVA dual, ou seja, entra em jogo o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e também a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá, mas e qual é o principal motivo dessa mudança toda? Na verdade, essa mudança toda visa simplificar a forma como se recolhe impostos, também dar mais transparência à carga tributária que se paga em nosso país. Quando a gente fala de simplificar e dar uma maior transparência, a gente está falando, inclusive, da forma como o imposto é calculado e essa questão muda, inclusive, a sua precificação, porque existem mudanças na forma de cálculo. Exato. Por exemplo, hoje, como é que é feito a precificação das empresas? A empresa ela embute os impostos todos dentro do preço do produto. Ou seja, o consumidor ele acaba não conseguindo compreender exatamente o que é preço, o que é imposto e o que está compondo aquele preço de fato ali dentro. Com a reforma tributária, a gente muda essa lógica. O imposto ele vai começar a incidir sobre o produto por fora do custo, diferente de como é feito hoje. E se ele é feito por fora, o consumidor ele acaba observando e ele sabe exatamente o que é custo e o que vai ser imposto. Muito semelhante como funciona naqueles filmes que a gente vê nos Estados Unidos, que o pessoal vai comprar alguma coisa e a pessoa diz, é $100 mais taxas. Tá, mas e essa mudança toda, como é que ela vai ser implementada? A implantação da reforma tributária vai ocorrer de forma gradual até 2033, de modo que agora, no ano de 2026, qual é o marco da reforma tributária? O marco da reforma tributária são as empresas começarem a destacar nos seus documentos fiscais o IBS e CBS nas alíquotas de testes. Porém, em 2027, temos um marco importante e crucial, que entra em jogo completamente a CBS, substituindo PIS e COFINS. 2027, PIS e COFINS sai de cena e também entra em cena o imposto seletivo. Isso no ano de 2027. Já no ano de 2029 até 2032, teremos a entrada gradual do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a redução, nesse caso, começa a sair de cena o ICMS e o ISS, de modo que em 2033 teremos a implantação integral do novo sistema. Porém, aí nessa fase de transição, teremos duas lógicas tributárias operando em paralelo, a lógica antiga do sistema tributário e a norma velha atuando em conjunto. Só para explicar o que é o imposto seletivo, ele é diferente da CBS e da IBS, que vai incidir sobre todos os bens e serviços. O imposto seletivo ele vai incidir sobre alguns bens e serviços e ele vai atuar muito próximo do que é o IPI hoje. O imposto seletivo ele vai acabar incidindo muito sobre aqueles bens que eles são nocivos ao meio ambiente, que eles são nocivos à saúde humana. Por exemplo, bebidas que são excessivamente adocicadas, com muito açúcar, ou carros que são muito poluentes, atividades extrativistas, cigarros, bebidas e por aí vai. Esses são exemplos de alguns bens e serviços que vai incidir o imposto seletivo. Bem, com essas mudanças todas, vamos agora entender o impacto da reforma tributária em cada segmento. Talvez a sua empresa esteja em algum deles. Perfeito. Vamos lá. O impacto ele vai ser diferente entre comércio e serviço.
Por exemplo, a gente está aqui falando da CBS e da IBS, e um ponto que é muito importante desses tributos é que, à medida que a gente paga IBS e CBS, a gente pode também se aproveitar do crédito de quando a gente comprou os produtos ou serviços das etapas anteriores. E aí, fica algumas diferenças entre comércio e serviço. Por exemplo, o comércio ele acaba utilizando muitos produtos, muitos insumos, para poder revender ou para poder comercializar. Já o serviço não. A gente, enquanto prestador de serviço, acaba utilizando muito o intelecto e o nosso tempo para poder converter o nosso conhecimento em um serviço prestado para um cliente. E aí, Neila, o que você acha do comércio? O que vai acontecer com o comércio? Bem, o setor de comércio e serviço vai impactar de forma diferente. Perfeito. Porque, como o Lênio falou, estamos falando de um creditamento amplo. Consequentemente, quando eu olho para o comércio e para a indústria, a gente acaba tendo muitos insumos para desenvolver a atividade. Então, por consequência, acaba tendendo a reduzir o percentual da alíquota efetiva sobre esse segmento. A gente vê um setor de indústria, na maioria das vezes, extremamente beneficiado com a reforma tributária. Quando eu falo beneficiado, é no sentido que, no final, talvez a alíquota efetiva acabe reduzindo pela quantidade de insumos que o setor exige. Mas assim, independente da gente estar falando de atividade de serviço ou atividade de comércio, todas as empresas vão precisar reestruturar sua forma de calcular seus preços. Porque agora, independente de qualquer coisa, a sistemática de cálculo do imposto ele muda, assim como a estrutura de custos de utilização de créditos, de creditamento, vai mudar também. Então essa estrutura de preço, custo e o preço que se repassa para o consumidor final, ela vai precisar ser revista por todas as empresas. Agora me conta, a sua empresa está preparada para todas essas mudanças e você já tinha pensado a reforma tributária nesse aspecto?